noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro no nosso Evangelho no Lar. Hora que reunimos num domingo a nossa família para fazer essas leituras, para fazer nossas preces, para energizar nossa casa, livrar de tudo que a gente traz da rua para nossa casa, né? Pedindo aos protetores espirituais que nos ajudem, nos auxiliem nesse trabalho. E se não puder fazer em família e quiser, faça-o sozinho, lembrando sempre que é sempre no mesmo dia, no mesmo horário, porque nós temos toda a espiritualidade de luz aqui conosco, nos ajudando, nos amparando para fazer este trabalho. Quem o desejar também, coloque uma jarra de água, uma garrafa e um copo d'água individual para cada membro que estiver fazendo o Evangelho no Lar. Que nosso Mestre Jesus nos ampare e nos proteja nesse trabalho. Dando boa noite aos nossos irmãos, a nossa amiga aqui junto a nós hoje, né? Começando numa nova etapa dos nossos trabalhos aqui na Casa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E sempre aos domingos havemos de nos encontrar, ou nós, neste grupo, ou em outros grupos. O MAP tem vários polos e cada vez é um polo que sai presenteado, né? Por assim dizer, exatamente. Por estarmos aqui. Bem-vinda a todos e vamos então à nossa prece de abertura. E, irmã, estamos hoje falando num dia muito especial, dia da Páscoa, o dia que temos o renascimento do nosso Mestre Jesus, que passamos também nós, né? Renascer neste amor, na fé e na caridade. Para iniciarmos então nossos trabalhos, faremos a leitura Fonte de Paz, psicografado por Chico Xavier, de Espíritos Diversos. No momento propício, Jesus em ação. Irmãos, surgem que de vez em vez se afirmam contra a beneficência, alegando que enquanto nos consagramos ao socorro material, esquecemos nossos deveres na iluminação do Espírito. E enfileiraram justificações a qual a doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, opõem naturais contraditas. Se não vejamos, a assistência social no fundo deve pertencer ao poder público. Indiscutivelmente, ninguém nega isso, mas se estamos na praia vendo companheiros que se afogam, como recusar cooperação ao serviço de salvamento quando estamos aptos a nadar? Não adianta dar migalha aos irmãos em penúria, cujas necessidades são gigantescas. Consideremos, porém, que se não começarmos as boas obras com o pouco de nossas possibilidades reduzida, nunca aprenderemos a desligar-nos do muito para colaborar a benefício dos outros. Desaconselhável auxiliar criaturas viciadas com que apenas conseguiríamos conservá-las em perturbação e desequilíbrio. Quem de nós poderá medir a própria resistência ante as provações do caminho, e de que modo apreciaremos a conduta do próximo para conosco se fôssemos nós os caídos em tentações? Muitos dos chamados pedintes mostram mais necessidade de trabalho do que de auxílio. Claramente justa e alegação, mas muito raramente quem diz isso demonstra disposição ou a possibilidade de ser o empregador. Devemos cogitar exclusivamente do ensino moral, de maneira a cumprir as tarefas de orientação que o Espiritismo nos preceitua. Sem dúvida, é obrigação nossa colocar acima de tudo a obra educativa do Espírito Eterno, mas é importante lembrar que o próprio Cristo se empenhou a alimentar a multidão faminta, ao ministrar-lhes as boas novas de salvação, de vez que não há cabeça tranquila sob o estômago atormentado. Compreendamos isso e, quando nos seja possível, entreguemo-nos à escola do amparo fraterno com todas as nossas forças, reconhecendo que estamos cada vez mais necessitados de caridade em todos os sentidos, de um para com os outros, a fim de revelarmos que o Espiritismo é realmente Jesus em ação.
Espírito Emmanuel. Graças a Deus. Que assim seja, então, nossa né? irmã, estamos vendo aqui que muitas vezes precisamos, não só os bens materiais são importantes, mas também de doarmos, às vezes, nosso tempo, de doarmos o nosso amor, de doarmos os nossos ouvidos, que muitas vezes muitas pessoas passam por nós e só querem falar, só querem conversar. Uma partezinha falando que a casa oferece o atendimento fraterno. Sim, sim. Onde nós fazemos exatamente essa escuta daquele irmão que chega a casa aflito, triste, nervoso, angustiado, com suas ideias dores, até em querer sair deste mundo. Exatamente. E a casa oferece isso. É um dever do Espiritismo acolher. E nós sempre sabemos que o MAP acolhe. Sim. Quando as pessoas entram aqui e dizem, nossa, eu vi e gostei, gostaram das músicas, do abraço, que é uma casa do abraço, sim, e do que aqui nós viemos fazer. Se nós temos tempo de achar nossas vidas e fazermos, todos podem. Todos, claro. E assim, como nós dissemos aqui, às vezes uma palavra. Sim. Quantas vezes aqui a gente recebe o irmão no portão e ele nos dá um abraço, e às vezes era aquilo que ele precisava. Só aquilo. Só um abraço. Mais nada. E aqui nessa casa, como nossa irmã bem disse, é uma casa de amor, é uma casa que nos abraça, nos acolhe, nos coloca no colo. Então, assim, que possamos fazer isso no nosso dia a dia. Sim, que possamos olhar nosso irmão com os olhos da caridade, com os olhos do amor. Claro, é importante a parte material, sim, mas que possamos também levar essa paz espiritual, essa paz que, uma palavra às vezes, né, que a gente acaba de ler no Evangelho, o irmão está precisando ouvir aquela palavra. Com certeza. Isso também faz parte da caridade. É uma caridade melhor do que todas. Exatamente. Porque você não conhece quem está chegando, Exatamente. a quem você vai abraçar, a quem você vai acolher. É um irmão. E somos todos. Esta é a caridade perfeita, no meu ponto de vista, viu? Sim. Mas a gente tem que levar isso sempre em consideração. Um sorriso e um abraço, às vezes, te tira daquele inferno astral que a gente próprio cria. Então vamos tratar de fazer a caridade. É muito simples e nos faz muito bem. Sigam nos nossos exemplos. E todos podem, todos, sem exceção, todos podem. Se você não pode com a parte material, faça com essa parte, a sua parte. E temos que lembrar sempre, como Cristo nos disse, somos todos irmãos. Sim, com certeza. É um irmão que está ali ao seu lado, precisando da sua ajuda. Isso nos faz também e a ele também. Faz melhor a nós do que a ele, né? Ah, sim. Quem doa recebe mais. A gente sempre teve isso em mente. A gente se sente muito bem. Isso. A doação é incrível, porque ela não tem preço que pague. Exatamente. Mas a alegria, a satisfação de doar aquilo que um pouquinho a gente está desejando aos outros, nos engrandece, nos faz dias melhores, nos faz seres melhores, né? E nessa semana, então, a gente já pode falar do livro do Evangelho. Já demos aqui uma boa abertura, que todos aproveitem, que sigam, sim, essas reflexões que nos são apresentadas. Não somos nós quem escolhemos, a espiritualidade escolhe o livro, abre o livro e aqui a gente faz nós o que a gente somos apenas pode. Instrumentos. Isso aí. Exatamente, nós aqui estamos apenas instrumento da espiritualidade, de luz que aqui se encontra, do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria, dos mentores dessa casa. Então, que vocês aproveitem e se façam uma reflexão sobre essas nossas leituras, né? Para que possam iniciar a semana muito melhor, com o coração mais leve. E essa semana a gente está meio sensível. As pessoas estão sensíveis pela Semana Santa cristã que se desenrola no mundo, né? Então a gente às vezes para e pensa, e como o mundo está precisando deste momento terno desta semana? Como nós estamos mais voltados àquilo que a gente não tem tempo de ver durante o ano inteiro. E aí vem uma semana de muita emoção para nós, uma emoção diferenciada, onde muitos de nós vai se aproximar melhor da divindade, da imagem do Cristo, que às vezes a gente tem, mas não pensa nela toda hora. Verdade.
E a gente só chama na hora do desespero. Do desespero, da dor. Isso, mas essa semana a gente está mais nós esquecemos sensível. muitas vezes de agradecer. Ah, com certeza. Porque pedir, nós somos pedidos eternos, mas a gente nunca agradece. Então, seja um momento até da gente refletir sobre agradecimento. E nesta semana, nada melhor do que agradecer a Cristo que deu a vida por nós. Exatamente. Vamos que sofreu pensar por nisso. nós, que nos mostrou, deu exemplo, né, de sofrimento, e então a gente tem que agradecer. Será que nós faríamos o mesmo? Estamos Será em evolução, que nós teríamos, estamos espíritos em evolução ainda. Teríamos essa capacidade, a grandeza que Cristo teve em fazer o que fez por nós? Vale a reflexão. E no domingo de Páscoa, geralmente as famílias se encontram. Exatamente. E é um momento de alegria para trocar ovos de Páscoa. Mas alguém pensa que naquele dia houve um sofrimento a partir da Sexta-feira Santa, que na verdade começou o domingo de Ramos, né? A semana veio aumentando e chegamos no domingo de ressurreição. E hoje o nosso livro fala sobre isso, a ressurreição. Então nós vamos prestar atenção na leitura que vai ser feita para que nós possamos sim interiorizar um pouco do que aqui viemos fazer, do que aqui viemos buscar. Que sejamos nós portadoras do alimento que muitos vão estar ouvindo e esperando. Que nós sejamos sim portadores do bem e do amor. E o MAP se orgulha de fazer parte deste momento, neste domingo de Páscoa. Vamos então à leitura de hoje, como sempre do nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, editado por Kardec. E nós vamos lá, que o capítulo 4 nos diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito propício, né? Para esse nosso dia. E aqui nós vamos ler do número 4, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisto. A ideia dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da ligação do corpo. Criam eles que um homem que viveria pode reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quanto os elementos deste corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, portanto, a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Vamos parar aqui e falar sobre a ressurreição, principalmente da ressurreição de Cristo. Se ressurreição é nascer de novo, nós vamos nascer de um corpo que se desfaz para uma vida mais divina, a real vida, né? Nós somos espíritos e aí nós precisamos dessa palavra reencarnar para ter uma nova oportunidade de vida. E na ressurreição, assim como Cristo fez, subiu aos céus, em esplendor de glória e de amor por todos nós. Nós temos necessidade, temos obrigação de agradecer no domingo de Páscoa todo este homem, que o maior homem que passou nessa terra, o maior espírito elevado que passou a terra, que sofreu por nós. Devemos então entender a ressurreição de Cristo, principalmente no domingo, aquela que veio nos salvar, que nos trazer a vida, que nos trazer a palavra que Ele nos deixou durante todo o tempo de reencarnado entre nós, para no final ser
tão marginalizado como foi, ser tão infeliz com as injúrias que recebeu, com as coisas ofensivas que recebeu, e em nenhum momento reclamou. Olha que hombridade. Aceitou com paciência e resignação. E como foi grande esse ato. Exatamente. Né? Então, no domingo de Páscoa, vamos pensar na nossa ressurreição também. Pode estar próxima, a gente não sabe. Exatamente. Vamos trabalhar sobre isso. Mas que o domingo de Páscoa seja de alegria para os familiares, de paz e sim de contentamento por podermos viver novamente mais uma semana de Páscoa. E lembrando, nossa irmã, que a gente assim, sabemos, nosso Mestre Jesus era um espírito elevadíssimo e aí passou por aqui, deixou muitos ensinamentos e temos obrigação de seguir esses ensinamentos através dos estudos, através dos nossos atos e também de pensarmos que somos espíritos falhos, que somos espíritos em evolução. Então essa reencarnação, quando desencarnamos, vamos a um plano espiritual, também aprendizados e termos a oportunidade de reencarnar para apagar, tentar minimizar as nossas falhas nas nossas vidas pregressas. Então, assim, isso é maravilhoso, é a oportunidade que nós temos de reencarnação e de termos uma nova oportunidade de evoluirmos, de nos tornarmos espíritos do bem, de fazermos o bem sempre, porque Cristo sempre nos disse, façam o bem. Então, assim, temos que olhar esse exemplo dele. Ele foi um espírito muita evolução, né? Mas a gente tem que se basear nesse exemplo para poder, nós como espíritas hoje, assim, termos esse caminho a trilhar para e tentar fazer o nosso norte. Exatamente, e tentar fazer nessa vida o nosso melhor que nós pudermos, né? A cada dia. Isso é um exercício diário. É difícil? É muito difícil. Com certeza. Porque somos falhos, somos humanos, estamos aqui nesse processo realmente. E nesse plano terrestre, nós estamos em provas e expiações exatamente para aprender com essas dificuldades, né? E sabendo tudo isso que o nosso mestre passou e aceitou. Isso é muito importante, a gente aceitar. Isso aí. Vamos com esses pensamentos que nós fizemos agora, essas reflexões que fizemos junto a todos nós que reunidos estamos, vamos fazer uma prece de agradecimento por estarmos vivendo mais uma vez essa Semana Santa, esse domingo de Páscoa, que seja assim um domingo abençoado, um domingo de proteção, não de tristeza, mas de alegria por termos tido este Salvador que é Jesus, nosso irmão. Que as nossas águas já estando fluidificadas aqui em nossa mesa, também junto à casa de cada um de vocês, que as águas neste momento sejam modificadas, trazendo aquele alimento que nós mais precisamos, trazendo a cura de muitas coisas que nós às vezes nem sabemos que temos. Mas em agradecimento, Senhor, nós te dizemos, obrigado pela oportunidade. Obrigada por estarmos aqui e que nos acompanhe hoje e sempre, onde quer que possamos ir. Que desta forma nós agradecemos a presença e agradecemos a espiritualidade maior que estava conosco, que está conosco e que vai estar em cada casa neste domingo, com cada um de vocês que nos assistem neste momento. Fiquem em paz, que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos agora beber a nossa água que foi fluidificada, magnetizada com todos os remédios necessários a cada um. E esperamos que vocês tenham uma excelente Páscoa. E aguardamos vocês no próximo domingo, às 20 horas, com um novo encontro de Evangelho no Lar. Vamos nossa água, com muita gratidão e muita paz.